Fala, samurai. Vamos voltar aqui. Agora a gente vai iniciar o processo de criar nossa tela de sign in e sign up, beleza? Então aqui ele vem com toda aquela configuração inicial que eu vou simplesmente deletar tudo, pois eu não vou querer fazer do zero zero mesmo. E eu vou dizer aqui que a página inicial é a nossa página de sign in, que não existe ainda. A gente vai criar agora. Então eu vou criar aqui um outro folder pages e dentro desse folder eu vou criar sign in page.dart. Beleza? Vou criar o nosso stateful sign in page. Importar aqui o material e aqui colocar um scaffold. Beleza? Pronto. Só falta importar aqui. E agora duas coisas mais. Tirar aquela taxa de debug, que é chatinha. E eu quero agora... Opa! É aqui. E eu quero agora criar um tema. Certo? Eu vou criar então aqui outro diretório chamado core. E eu vou criar aqui um arquivo chamado theme.dart. Certo? Então eu fiquei fazendo vários tipos de combinação de tema e eu acabei chegando nesse tema aqui, certo? Então, se você for perceber bem aqui, ó, esse theme, que é o tema do nosso aplicativo, ele recebe um objeto ThemeData. E esse objeto ele tem milhares de opções sobre várias coisas para a gente configurar no app, como cor principal, estilo de botão, estilo de texto. Então, eu criei aqui nesse arquivo todo esse objeto com as coisas que eu julgo necessárias e com algumas coisas interessantes de estilo, certo? Isso facilita bastante porque a gente não fica reescrevendo várias vezes a mesma coisa. Por exemplo, eu já defini aqui a minha cor primária. Outra coisa, eu defino a cor do cursor, defino a cor de fundo do scaffold, defino o tema do app bar, o tema do bottom bar, o tema do input decoration. Então várias coisas. Por exemplo, esse input decoration theme, toda vida que eu criar um botão, na verdade um text form field ou um text field, que é um botão de texto, ele já vai vir com essa configuração por padrão, que é uma configuração do botão com a borda um pouco arredondada. Então criar o tema no início facilita muito a nossa vida porque a gente não precisa ficar repetindo muito código, certo? Então eu já criei aqui o nosso tema, eu só vou chamar ele bem aqui. Ó, vou importar aqui. Ó. E se eu vir aqui no sign in page, se eu colocar um app bar aqui, ó, vou colocar um app bar aqui, ele já vai pegar a cor primária do app bar. Então já é para ele pintar uma cor laranja, um app bar de cor laranja. Vamos ver se ele faz isso. Por que ele não faz isso? Porque deve estar configurado aqui no meu tema que o estilo do app bar é um app bar com cor branca. Então, para passar uma cor, eu teria que botar o background aqui, colors.orange. Eu teria que definir eu mesmo a cor, porque o padrão já está lá no meu tema. Então, ó, se eu quero um app bar laranja, eu coloco dessa maneira. Beleza? Então, pronto, já conseguimos configurar o nosso tema. Agora a gente vai de fato partir para fazer a tela de sign in. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a tela deve ter deve ser, ó, o nosso scaffold vai ter um body. Esse body a gente sabe que vai ter um container, certo? E o filho desse container vai ser uma coluna. Por que vai ser uma coluna? Porque eu vou colocar vários elementos um embaixo do outro. Como é um form de sign-in, eu vou colocar o campo de texto para o login, o campo de texto para o password, eu vou colocar um botão. Então,
esse tipo de coisa eu vou ter que colocar. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, é um text form field. Opa, field, que é um campo de formulário. E aqui eu vou colocar... Opa, aqui eu escrevi errado. Text form field. E aqui eu vou colocar um decoration, que é um input decoration, com a label e-mail. Tem uma propriedade aqui chamada prefix icon, que eu vou colocar... Opa! Que eu vou colocar icon, icons.mail, e um tamanho de 24, certo? Eu vou sempre colocando vírgula, que eu acho que fica mais legível o código, certo? Beleza. Vou copiar isso aqui, porque eu preciso colocar agora outro campo, que é o meu campo senha. Ele vai ser muito parecido, eu vou só mudar aqui a label text dele para senha. E no campo da senha, tem uma propriedade aqui chamada obscure text, que eu vou chamar de true. Como é um campo de senha, eu quero que fique, quando o usuário estiver digitando, que fique obscuro aquele texto. Finalmente, eu quero colocar um botão. Então, aqui embaixo eu vou colocar um container de tamanho 120, de largura 120. Vou dizer que o filho é um outline button. Ele precisa ter um método onPress que por enquanto eu vou deixar vazio. E ele precisa ter um filho que eu vou botar o texto cadastrar. Certo? Vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou essa nossa tela. Certo. A gente já consegue ver ali em cima. Tá lá em cima, eu quero que isso fique centralizado. Certo? Então eu vou adicionar a propriedade aqui, main xalignment na coluna, e eu vou colocar main xalignment center. Certo? Essa propriedade da coluna, ela alinha os elementos da maneira que você quiser. Então, como eu quero eles centralizados, eu passo main xalignment center. E agora meus elementos ficam centralizados. Se eu quiser que eles fiquem posicionados lá no final, eu boto end, por exemplo. E tem várias opções, mas agora a gente quer centralizar. Beleza? Certo. O que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer o seguinte. Pode colocar um padding. Certo? Eu quero dar um padding de 32 em todos os lados. Então, ele vai dar um padding aqui, embaixo e em cima. Certo? Beleza. Agora, os dois campos estão colados um no outro. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um espaçamento entre eles. Eu faço isso através do setBox, eu passo a propriedade ref, que eu vou chamar de 16. Se eu recarregar aqui, ó, ele vai dar um espaçamento. Também vou dar o mesmo espaçamento entre o texto e o botão. Beleza, tá aqui o mesmo espaçamento. Certo? Pronto. Eu coloquei aqui o botão de cadastrar. Temos que ter também outro botão, que é o botão de entrar. Certo? Então eu vou botar aqui esse container, eu vou botar aqui o botão entrar.
se o usuário apertar no botão entrar, ele vai tentar fazer o login. Se ele apertar em cadastrar, ele vai para a tela que cadastra um novo usuário. Beleza? Agora, tá faltando uma logo. Você deve lembrar lá do protótipo, a gente tinha feito uma logo, certo? Então, a gente tem que criar esse nosso widget logo, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui outra pasta chamada widgets, e a gente vai colocar os widgets que a gente criar aqui, certo? Eu gosto sempre de colocar o prefixo do aplicativo. Então, se o nome do aplicativo é MyPlace, eu vou pegar o prefixo MP e vou chamar meus widgets de MP. Como eu estou criando uma logo, eu vou chamar de mplogo.dart. Então, isso vai ser um stateless widget, que eu vou chamar de mplogo. Vou importar aqui o material. Certo. Então, basicamente, como é que vai ser? Esse widget, ele basicamente vai ser um widget que é um padding. Na verdade, ele é um text com a string myPlace e um estilo text style. Formatar. Aqui eu vou colocar uma font size de 40. Uma fonte weight, o peso da fonte vai ser 500. E a cor vai ser... Opa! Eu vou pegar a cor do meu tema, que eu pego através desse objeto theme of context. E eu vou pegar aqui a primary color. Certo? Então, agora a gente precisa vir bem aqui na nossa sign-in page e acima colocar o nosso MP logo. Claro que importando ele aqui. Vamos dar o mesmo espaçamento e vamos ver como é que fica. Certo, beleza, já conseguimos algo. Você deve lembrar que no aplicativo que eu mostrei tinha um textozinho aqui chamado admin, né? Para diferenciar a aplicação do cliente e do admin. Então, para fazer isso, primeiro eu vou dar um padding aqui, que vai ser only bottom, e aqui eu vou colocar 40, que é o tamanho da fonte, dividido por 3.5, que vai depender do tamanho da fonte. Vou dar esse padding. E eu vou colocar aqui um widget chamado stack, certo? Stack é um widget bem legal que ele empilha um widget em cima do outro. Então, para posicionar o meu texto de admin nesse widget, o ideal é usar um stack e eu posiciono em cima desse widget, sendo que eu vou posicionar exatamente onde eu quero. Certo? Eu vou copiar então esse texto aqui. Eu vou copiar esse texto e eu vou colocar bem aqui. Só preciso mudar isso aqui para admin. A fonte vai ser 40 dividido por 2,5. Eu quero uma proporção. E a cor vai ser o accent color do meu tema. Vamos ver como é que fica. Ó, o stack ele simplesmente coloca um em cima do outro, certo? Então ele vai colocando um em cima do outro. Para ajustar a posição, a gente tem que colocar dentro de um stack o elemento que a gente quer posicionar dentro de um widget chamado positioned. E aqui a gente atribui valores a bottom e a right. Certo? Então eu colocando aqui 0, ele vai colocar na posição 0 inferior
e na posição 0 da direita. Então ele vai colocar exatamente aqui. Se a gente recarregar, ó, a gente tem aqui a nossa... A gente tem aqui posicionado o nosso MyPlaceAdmin. Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte. Feito isso, agora a gente precisa usar a informação, certo? A gente já tem aqui uma tela quase toda funcional e a gente vai agora realmente pegar a informação que o usuário colocar aqui no campo de e-mail, certo? Então vamos voltar aqui no Sign In Page, certo? Então a gente botou só o campo, mas não está usando a informação, certo? Como a gente vai trabalhar com formulário, a gente vai ter que criar o nosso form key. Toda vida que a gente trabalha com formulário é interessante criar uma chave que geralmente é um global key de form state, certo? Opa, beleza. Que é que ele está reclamando aqui? Não sei o que ele está reclamando aqui. Não faz muito sentido, não. Deixa eu fechar e abrir de novo. Ah tá, eu tinha escrito errado a palavra global. Beleza, então eu criei agora a minha chave. E agora eu preciso colocar o meu formulário. Certo? Então eu vou colocar ele como pai do meu padding. Colocar o meu form. E eu preciso agora adicionar uma chave ao formulário. Então na propriedade key do form eu passo o form key, que é o que eu criei. Beleza? Feito isso, agora a gente vai vir aqui no TextForm Field e a gente tem dois métodos para implementar. A gente passa a propriedade validator, que essa propriedade é uma propriedade que vai ser executada toda vida que eu validar o meu formulário. Então ele recebe o valor corrente que está no campo e aqui a gente consegue fazer alguma validação. Então a validação que eu vou fazer é o seguinte: se o e-mail tiver vazio, eu vou retornar a seguinte mensagem: campo obrigatório. Deixa eu tirar isso aqui do meu por enquanto. Eu vou retornar campo obrigatório. Se não, eu retorno nulo. Como é que funciona esse validator? Se essa propriedade for... Se eu retornar algum string com algum valor, esse validator vai me indicar que deu algum tipo de erro. Se eu retornar nulo, ele vai entender que não houve nenhum erro, certo? Além do validator, tem uma propriedade aqui chamada onSaved, que eu também posso passar o e-mail aqui. E eu vou fazer o seguinte: eu vou criar duas strings aqui. Uma string e-mail e uma string chamada senha. Opa, underline senha, que eu quero que fique privado. E quando o método onSaved for executado, ele também vai passar o valor do campo aqui como parâmetro e eu consigo fazer e-mail recebe e-mail. Beleza? Eu vou copiar aqui mais ou menos a mesma coisa, vou só mudar aqui senha, senha, senha e aqui senha recebe senha. Pronto. Beleza? Então agora você vai ver exatamente quando é que o validator e o onSaved são chamados. Então quando eu clicar em entrar, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o formulário. Como é que a gente pega o status do formulário? Através daquele form key que a gente criou. Então eu vou criar uma variável form que vai ser o form key .current state, certo? Isso me retorna o estado do formulário. E aqui eu posso fazer o seguinte: form.validate
Opa, form.validate. Então, se o meu formulário for válido, eu vou fazer o seguinte, form.save. Form.save. Então, só explicando esse trecho de código aqui. O form.validate, o que ele vai fazer? Ele vai, dentro de um formulário, passar em todos os widgets que são form field, executando os seus métodos validators. Então, ele vai executar esse validator desse primeiro form field e vai executar o validator do segundo form field, certo? Se não tiver nenhuma informação em algum dos campos, ele já vai mostrar embaixo do campo a frase campo obrigatório. Se nenhum validator falhar, esse form.validate vai retornar true e ele vai entrar aqui. Entrando aqui, eu estou chamando o form.save. O que o form.save faz? Muito parecido com o validator, sendo que o que ele faz é executar todos os onSaved de todos os text form fields. Então ele executa esse onSave e esse onSaved. E o que o onSaved faz? Atribui o valor do campo ao valor das minhas variáveis que eu criei. Então, depois daqui desse form save, eu posso dar um print e-mail e print.senha. Certo? Vamos recarregar aqui. Certo. Então, se no campo de e-mail, se no campo de e-mail colocar teste@gmail.com e na senha eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou até limpar aqui, e eu clicar em entrar, ele vai executar isso aqui e vai imprimir os valores. Ó. Então eu consegui extrair os valores dos campos e atribuir em variáveis conhecidas minhas. Beleza? Então a gente já conseguiu dar mais um passo. Na próxima aula, a gente vai fazer o seguinte. Beleza, a gente tem que... Isso aqui eu já estou indo pro sign-in. Mas era para eu ter começado, era para a gente ter começado pelo cadastrar. Porque primeiro eu vou cadastrar um usuário e depois eu vou fazer o login do usuário. Então na próxima aula a gente vai começar a tela de sign up, que é a tela de cadastro. E a gente já vai aprender que a gente vai também usar o Firebase para ajudar na nossa autenticação. Ou seja, para ajudar na criação de usuário e na autenticação de usuário. Beleza? Então, até a próxima aula.